todos, bem-vindos a mais mensagens da Palavra de Deus para edificação da sua vida. Deus tem uma palavra para você nesse dia de hoje. Nós voltamos para compartilhar com vocês, falando sobre a parábola do semeador. Esta parábola que fala muito aos nossos corações. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu gostei, ative o sininho para notificação de cada vídeo postado, você será notificado. Compartilhe essa mensagem para edificação de outras vidas. Vamos para a palavra de Deus, hoje falando sobre a parábola do semeador, e junto com esta parábola, nós vamos falar mais profundamente de cada parte desta parábola. Hoje nós vamos destacar essa primeira parte. Vamos lá abrir nossas Bíblias, livro de Mateus, o capítulo 13, o versículo 19. Diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Diz aqui, ouvindo alguém a palavra do reino, e diz, não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Nós vamos entender mais profundamente, nós vamos parar por aqui, o que é esse ao pé do caminho. Nós vamos entender. Livro de Mateus, mesmo livro, o versículo 20. Mateus, mais aí à frente, o Mateus 20, o versículo 29. Nós vamos entender mais profundamente. Mateus capítulo 20, o versículo 29. E saindo eles de Jericó, seguiu a grande multidão. E eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que calassem. Eles, porém, clamavam cada vez mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse, o que queres que eu vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido da íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram, e eles o seguiram a Jesus. Nós vamos entender agora, falando sobre a parábola do semeador e essa passagem aqui dos dois cegos. Nós vamos destacar aqui o que é estar ao pé do caminho. Diz ali na parábola do semeador que ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Diz, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Nós vemos aqui que é um perigo muito grande de nós estarmos ao pé do caminho. O que é estar ao pé do caminho? É estar à margem do caminho, à beira do caminho. É não estar no caminho, é não estar praticando a palavra de Deus. Estar à margem do caminho, à beira do caminho, não é estar no caminho. É muito perigoso nós encontrarmos dessa forma. Você está no caminho ou você está à beira do caminho, à margem do caminho? A passagem nos mostra aqui, que já lemos, dois cegos sentados, diz aonde que eles estavam sentados? À beira do caminho. Os dois cegos, eles estavam sentados à margem do caminho, ao lado do caminho, não no caminho. E depois que Jesus curou eles diz aqui que eles recuperaram a visão. E eles recuperando a visão, eles logo viram a Jesus. E eles começaram a seguir Jesus pelo caminho. Quando nós andamos
na beira do caminho, nós não vamos enxergar Jesus. Nós não vamos enxergar o nosso mestre. Por isso que nós, quando ouvimos a palavra, nós não entendemos. Há muitas explicações de quando ouvimos a palavra e não há entendimento na nossa vida, na nossa mente, no nosso espírito. Há muitas explicações, mas uma das explicações é quando nós não entendemos essa palavra, é que quer dizer que Jesus ele está meio distante de nós. Nós não podemos deixar Jesus ficar distante de nós. Eles estavam à beira do caminho, veja o exemplo. Aqui nessa parábola dos dois cegos de Jericó, na passagem, melhor dizendo, dos dois cegos. Eles estavam à beira do caminho. Mateus capítulo 20, versículo 29. E saindo eles de Jericó, seguiu a grande multidão. E eis que dois cegos assentados junto do caminho. Eles ouviam que Jesus passava. Eles estavam meio distantes de Jesus. Quando nós ouvimos a palavra do reino e nós não entendemos, falando ali da parábola do semeador, é porque nós estamos à beira do caminho. Nós estamos à margem, nós não estamos no caminho. O que é não estar no caminho? É não estar obedecendo os princípios que Deus já te ensinou. É estar desprezando os princípios que Deus já nos ensinou. Então, esses dois cegos aqui na passagem aqui de Mateus capítulo 20, versículo 29, eles estavam à beira do caminho, esses dois cegos, e eles ouviam que Jesus passava. E eles clamavam a Jesus para Jesus atender eles. E Jesus perguntou: o que vocês querem que eu faça para vocês? Que a multidão repreendia para que eles calassem, mas eles clamavam cada vez mais. Jesus parando disse: o que querem que eu faça para vocês? E eles disseram que os nossos olhos sejam abertos. E Jesus, movido de íntima compaixão, tocou logo nos olhos deles. E eles viram, e quando eles viram, seguiram Jesus ali no caminho. É o que deve acontecer comigo e com você. Não fique mais à margem do caminho, à beira do caminho. À beira do caminho nós vamos estar continuando falando mais profundamente desse estudo da parábola do semeador nos próximos vídeos, sobre os perigos de estarmos à beira do caminho. Não fique à beira do caminho, mas no caminho, obedecendo o que Jesus tem falado no teu coração. Então aqui os cegos recuperaram a visão e começaram a seguir Jesus no caminho. Quando nós estamos à beira do caminho, nós não vamos ver Jesus. Nós não vamos ouvir Jesus. E se ouvirmos, nós não vamos entender e nós não vamos seguir Jesus. Porque estamos cegos, nós não vamos ver claramente. E os cegos aqui recuperaram a visão e seguiram Jesus pelo caminho. Em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele diz aqui, ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Ele continua afirmando: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao fazer essa afirmação, Jesus mostrou que não há uma questão de aprender fórmulas para a salvação ou para viver uma vida cristã de vitórias. Para ter a salvação e para ter uma vida cristã abundante, não há muitos caminhos para aprender. Não há. Só há um caminho, o Senhor Jesus. Há cristãos, para certas coisas, há cristãos que não conseguem achar o caminho para certas coisas importantes da sua vida. Não estão inteiros no caminho da salvação. Por exemplo, algumas ainda não entenderam o caminho para ser um líder abençoado, para ser um pai ou uma mãe abençoados, para ser vencedores em tudo. Há casos em que os dois são salvos, marido e mulher, mas não estão totalmente no caminho de um casamento abençoado. Não compreenderam que Cristo é a provisão completa para o casamento, pois o Evangelho é completo. É só praticar os princípios desse caminho. É só praticar os princípios da orientação que fala sobre o casamento. Há muitas pessoas que estão sem uma direção em certa área da sua vida, mas Jesus não quer.
E através da palavra dele, ele nos orienta, como aqui estamos citando sobre o casamento também. Há muitos que querem ser um líder abençoado, mas não têm uma direção certa. Ou seja, tem que aprofundar na palavra de Deus sobre ser um líder abençoado. O que a palavra de Deus diz? Está com problema no casamento? O que a palavra de Deus diz sobre o casamento? Começa a lhe entender, começa a lhe conhecer Deus nessa parte do casamento e entendendo Deus, chegando perto de Jesus ali, você vai ver o que é para você fazer, que é praticar os princípios para ter um casamento abençoado, segundo a palavra de Deus. E você vai ter. Você vai começar a seguir Jesus no caminho, fazendo o que ele está ensinando. Que Deus abençoe você, edifique a sua fé para a glória de Deus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Não esteja à beira do caminho, mas sim no caminho, seguindo os princípios da palavra de Deus. Deus abençoe!